Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa, encarnados e desencarnados. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Hoje nós vamos bater um papinho sobre um capítulo do livro O Consolador, livro de psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo é o capítulo Iluminação. Nesse capítulo Iluminação, nós temos 3 tópicos. Necessidade, a necessidade da iluminação. O trabalho, né? Qual é o trabalho que nós temos que fazer para essa iluminação ou salvação da alma, né? Trabalho e realização. Nós vamos falar só de um item, só do trabalho. Como que nós devemos proceder para essa salvação da alma, salvação do espírito? Mas salvação do quê? Nós estamos acostumados a ouvir que a salvação do fogo, do inferno, da mármore, não sei o quê e tal, mas será que é só isso, né? Se fosse só salvação do fogo, estava bom, com uma roupa de asbesto, a gente ia se proteger bem, né? Mas não é, não. É a salvação de ter que passar pelas provas e expiações. A salvação é a iluminação, é o crescimento interno de cada um. Então, nesse capítulo, começa com a pergunta 225. O Consolador é um livro de perguntas e respostas. O que entendemos por salvação da alma? Né? Responde. Quando ouvimos a expressão salvação da alma, muitos de nós ainda trazemos do passado religioso a ideia de um resgate exterior, de um favor concedido por Deus, de um privilégio reservado a poucos eleitos. Durante séculos, essa noção fez nos acreditar que salvação era isso. Então, nós achávamos, até pouco tempo, sem ter encontro com a doutrina dos espíritos, nós achávamos que salvação era o quê? Praticar determinados rituais, praticar determinadas orações, né? De intermediações de alguém. Eu só vou fazer isso aqui porque se eu fizer isso para tal santo, se eu fizer isso para tal espírito, para tal pai, não sei o quê, eu vou conseguir. Se eu não fizer, não vou conseguir. Das intermediações. Então, a gente achava que a gente ia se salvar por intermédio de alguém, por rituais, ou de um milagre exterior, né, à criatura, ou que a salvação nossa fosse um milagre. Por que que a gente tinha essa informação? Porque isso é que nos foi vendido desde que o evangelho do Cristo deixou de ser um evangelho raiz e passou a ser um evangelho manipulado pelos homens. Então foi criadas as religiões e cada um queria puxar a sardinha para o seu lado e cada um dizia que a gente ia se comprometer, ia ter a salvação da alma se soubesse determinadas orações, se fizesse determinados rituais, se cumprisse determinadas coisas, né? Conforme mandava as religiões criadas pelos homens. As religiões todas foram criadas pelos homens. Cristo não criou religião nenhuma. Nem o cristianismo ele criou. Nós que batizamos de cristianismo aqueles que seguem a ideia do Cristo, o evangelho do Cristo, né? Então a gente achava que salvação era isso. Entretanto, o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, vem esclarecer e não confundir, vem iluminar e não ameaçar. E o Consolador, né, prometido por Jesus, o Espiritismo, nos explica que salvação não é milagre, é processo. Então, eu tenho que realizar algum processo, eu tenho que realizar algum trabalho, algum movimento para mim conseguir essa minha salvação. Certo? Salvação não é favor, é conquista. Então, tudo aquilo que a gente conseguir, tudo aquilo que a gente fizer, trabalhar, se propor, se movimentar a ter, é a conquista do nosso movimento
é a conquista do nosso trabalho. Então, deixamos de adorar para agir. Porque não adianta a gente ficar só orando e pedindo. O que mais que eu vou fazer além disso? A oração é importante? É importante. Eu interligar com o alto, eu vou receber as intuições e tudo, mas se eu não exercer o meu livre-arbítrio do movimento, do trabalho, de ir atrás, eu não vou conseguir nada. Nós não vamos conquistar nada, né? E hoje, infelizmente, cada um ao seu tempo, cada um ao seu degrau, cada um ao seu nível. Tem pessoas que acham que para se salvar precisa de ter determinados rituais. Desde que ele pratique esses rituais com coração, com fé em Deus, desde que ele peça essa intermediação de alguém, na fé em Deus, com fé no coração, com fé viva, puro, tem valor também. Tem valor. Por que não? Deus jamais iria nos desamparar por isso. Ah, não vou, Radamés é muito atrasado, ele está naquela ainda de não comer carne de sexta-feira, porque, não, poxa, eu deixo de comer carne na sexta-feira com fé, com respeito, eu sou respeitado nisso. Porque cada um de nós estamos num degrau, cada um de nós estamos num momento nosso da encarnação. E mesmo nós, dentro de um grupo espírita, de um templo espírita, dentro de nós, dentro do espiritismo, cada um de nós estamos dentro de um determinado andar, de um determinado degrau. Tem gente que só quer saber de evangelho e tomar passe, mas tudo bem. Tem gente que não, tem gente que quer estudar mais. Tem gente que quer saber o que é perispírito, o que não é perispírito, DNA perispiritual e não sei o quê, e assim vai. Gente, é monstruoso, a doutrina espírita é gigantesca. O que a gente tem para estudar, a gente fica de boca aberta. A gente se surpreende, né? E a gente acha que morrendo vamos estar para o plano espiritual. Não vamos, nós vamos estar num plano material mais sutil, mas ainda não chegamos no plano espiritual mesmo. Nós temos muito feijão para queimar, como diz o doutor Inácio, muito arroz e feijão para queimar e para comer, para a gente atingir o plano espiritual, para a gente estar lá em cima. Então, tudo isso o que é? É a vivência das nossas, essas encarnações nossas que vão nos levar a isso. Então, a salvação não é milagre, é processo, não é favor, é conquista, não é exterior. A salvação é interior. E o que é salvação? Salvação é a iluminação do espírito. A salvação é a iluminação de si mesmo. Como que eu vou conseguir essa minha iluminação interior? Como que eu vou conseguir? Na realidade, todos nós somos portadores da lei de Deus dentro de nós, porque nós somos criados simples e ignorantes, porém com todas as potencialidades divinas internas. Nós, como espíritos, temos todas as potencialidades divinas internas. Mas para que a gente consiga usar toda essa potencialidade, nós precisamos do quê? Do trabalho. Nós precisamos ir atrás, precisamos cumprir etapas. E cada trabalho, a cada missão, a cada etapa, a cada vivência, nós vamos crescendo. E nós vamos adquirindo, sabendo usar essas potencialidades. Tudo que o Cristo hoje consegue fazer já está dentro de nós. Mas nós não sabemos o caminho das pedras para chegar até esse potencial. E para a gente saber esse caminho das pedras, para a gente saber usar esse potencial, aplicar isso daí, nós temos que crescer e reencarnar, encarnar, viver e não sei o quê, se lapidar. Nós vamos tendo que ir tirando as roupas pesadas, até que cheguemos aonde? Na túnica nupcial, que tem na parábola do festim de bodas, que o rei mandou aquele que estava sem a túnica para fora do salão de festas. Quer dizer, você ainda não está com a túnica nupcial.
Você não está preparado para estar aqui em cima. Todo mundo lembra dessa parábola, né? Do festim de bodas. Então, como é que nós vamos conseguir ficar com essa com essa túnica nupcial expostas? A cada vivência que vamos tendo, a cada crescimento, a cada vivência, a cada encarnação. Então, nós somos uma cebola, nós vamos tirando a camada. Vamos tirando a camada. E vamos ficando cada vez mais sutis. Cada vez mais sutis, cada vez mais leve. Imagine a gente com um casacão grande de bison, um em cima do outro. Cada encarnação que a gente passa para o grid vai tirando um casaco. Vai jogando, vai diminuindo o peso, né? O egoísmo pesa, a inveja pesa, a paixão pesa. Nós estamos carregando tudo isso. Além da garrafa de carne aqui, que é necessária para nós hoje. Tá? Então, a salvação é uma coisa interna. É o despertar da consciência para leis de Deus, que não estão escritas fora de nós, mas gravadas em nossa própria alma. Cada espírito salva-se à medida que se esclarece, que se educa moralmente, que aprende a dominar as próprias paixões e que transforma o egoísmo em amor. E o Espiritismo é muito claro em tudo isso. Ninguém é salvo por outro. Toma a tua cama e anda, toma a tua cruz e anda, orai e vigiai, né? Toma a tua cruz e me segue. Quer dizer, é nós por nós. Não existem intermediários. Como também não tem nada, a gente pode vir aqui, ouvir o evangelho, tomar passe, não sei o quê, fazerem trabalho mediúnico para a gente, fazer trabalho de passe magnético e não sei o quê, mas se eu não mudar o meu padrão vibratório, se eu não mudar a minha sintonia, do portão para fora já vou começar a pegar o chiado. Porque eu estou sintonizado no chiado. Então não adianta vir aqui, arrumo a minha antena, eu fico bonitinho, um dial bacana, uma musiquinha suave e tal. Saindo no portão já começa. E some. Aí dá o skelch, que nem nós chamamos no rádio do exército, a gente chama de skelch. É o barulho. Não ouve nada. Né? Então é isso. Então a gente precisa mudar a sintonia. Então, só depende de nós. O crescimento interno, essa salvação nossa, só depende única e exclusivamente de nós. Ah, mas então por isso eu não vou orar. Não, nós devemos orar. Para a gente melhorar a nossa sintonia, para a gente perceber as orientações que recebemos, né, através de intuição, para a gente perceber, né, durante o sono, para onde a gente vai, o que a gente vai para aproveitar. Em vez da gente, depois que dorme, ir para a balada, vamos ver se a gente vai para uma casa espírita, para uma escola, ajudar um hospital, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente vai para as baladas. É quaresma, mas nós vamos para o carnaval ainda. Então tem que tomar cuidado, né? Então é dessa forma, só depende de nós. O Evangelho como roteiro de redenção. Então, Deus, Ele é tão bom com a gente que Ele nos deu, para que a gente tenha a evolução, a inteligência, a ciência. Olha quanto que a ciência nos ajuda. Né? Veja quanto que a ciência nos ajuda, a tecnologia, tudo, a inteligência em desenvolver isso, em refletir sobre isso, em estudar. O trabalho, que eu trabalho no Bresse, o trabalho faz com que a gente tenha realização, que a gente tenha sucesso, e a organização social. Né? O mundo hoje a gente acha que está de ponta cabeça. Está de ponta cabeça 300 anos atrás. 400, 500 anos atrás, que ninguém era de ninguém, ninguém tinha nada e era ainda mais forte. Hoje, com todas as leis que existem, com todas as regras que existem, ainda a gente vê muitos lugares assim, né?
Então, a organização social, ela é também gradativa, ela vai se organizando. Ela vai. Uma coisa que eu estava lendo esses dias, o casamento. Né? No Livro dos Espíritos fala, lá na pergunta 701, eu sei disso porque nós vamos falar sobre isso daí no próximo evangelho, lá na outra casa. Aí, é sobre poligamia, né? Poligamia era um costume do passado e tal, hoje não, hoje já é mais monogamia, é um negócio mais organizado. Então, a sociedade precisa se organizar. Então, o mundo não está de ponta cabeça, a gente acha. É que as notícias hoje chegam mais rápido para a gente. Por isso que a gente acha que está de ponta cabeça. Mas, antigamente, um terremoto na Europa demorava 3 meses para chegar aqui, a notícia do terremoto. Hoje chega no momento que está acontecendo. A ciência, a tecnologia, a inteligência que criou isso. Veja quanto que não barateou as nossas informações, quantos acessos nós temos através da internet de coisas boas e coisas ruins. Antigamente, né, hoje, a gente vai comprar determinados livros, são caríssimos, mas a gente encontra em PDF por aí, ou compra um e-book, divide com outro. É assim. Veja a praticidade que nós temos. Né? Vocês estiveram no Congresso, o Haroldo fez uma videoconferência lá no Congresso e tal. Né? Então, é tudo coisa da inteligência, coisa que vai nos dando conforto. E para a redenção do espírito, isso para a evolução material. Então, Deus nos deu tudo isso para a evolução material. E para a evolução, para a redenção do espírito, Deus nos deu o livro de receita do bolo, que é melhor do que da Dona Benta. É o Evangelho do Cristo. É a receita do bolo para se viver bem, para se entender a vida. Não tem um livro de receita melhor do que esse. O Evangelho de Jesus. É a dádiva suprema, o Evangelho de Jesus, diz Emmanuel. O Evangelho não é apenas um livro religioso, é um roteiro de libertação interior. Ele nos liberta interiormente, o Evangelho. A gente entendendo o Evangelho, lendo, vendo as explicações que Kardec deu dentro do Evangelho do Cristo, a gente entende as parábolas, entende as passagens, sabe o porquê. Então, é de libertação interior, um guia seguro para a ascensão espiritual. Então, fora do Evangelho do Cristo, não tem roteiro a seguir. Ele é o nosso GPS. Ele é o que vai nos guiar. Ele é que vai nos direcionar. É nele que aprendemos a avançar. É no Evangelho que avançamos do egoísmo para a fraternidade, do orgulho para a humildade, da ignorância para a sabedoria. Então, à medida que nós vamos entendendo o Evangelho, nós vamos eliminando o egoísmo, né? Vamos indo para a fraternidade, eliminando o orgulho. Gente, se a gente não conseguir eliminar tudo nessa encarnação, o importante é que a gente elimine um tiquinho. Pelo menos um tiquinho que a gente elimina já é uma vitória. Porque nós estamos há milênio na estrada, pô. Né? Então agora é a hora de fazer isso daí. Agora é a hora, porque agora a gente tem essa informação. Nós temos meios de comparar o que está no Evangelho do Cristo com o que é com outras literaturas. Nós temos meios de comparar. E esse Evangelho do Cristo, o que Cristo pregou no Evangelho, há 40, 50 mil anos atrás, já se falava. Já se falava, foram os precursores do Cristo que vieram para cá. Krishna, Buda, essa turma são os precursores do Cristo, da mensagem do Cristo aqui. Né? Vieram nos preparando, vieram falando. Né? O pessoal da Grécia veio nos falando. Aí até que apareceu Jesus. Até que apareceu ele. Por isso afirmamos com clareza, Jesus é o supremo modelo da humanidade.
No próprio livro dos Espíritos pergunta quem devemos ter por base na Terra, né? Que homem encarnado Kardec explicou. O Espírito de verdade respondeu simplesmente, Jesus. É o modelo, né? É o modelo. É o cara que conviveu com todo mundo, não criticou ninguém, orientou a todos, né? E a gente querendo ditar regra para todo mundo por aí, sem ter condição de observar nada, né? E a gente sempre com o dedo em riste, acusando, né? Não ensinando, mas acusando, né? Cristo nunca fez isso. Reencarnação, dor e vivência do Evangelho. Essa vivência do Evangelho não ocorre fora das dificuldades da vida. Nós precisamos da reencarnação. Nós precisamos dessas dificuldades da vida para a gente realmente aplicar o Evangelho. Como que eu vou conseguir aplicar o Evangelho do Cristo se eu viver isolado? É fácil. Às vezes até a gente, com a gente mesmo, a gente briga, se discute e quebra um pau danado, né? A gente não se perdoa e não se respeita. Então já estamos transgredindo o Evangelho, certo? Então, para que haja crescimento, para que haja evolução, para que haja trabalho, eu preciso desses embates que nós temos no lar, no trabalho, no clube, dentro do grupo espírita, dentro de um templo. Acabou, faz parte. Gente, é o caldeirão que nós estamos fervendo aqui, nós estamos tudo numa canjona grande. Faz parte do tempero do caldeirão aqui. É isso aí. Então, essas intercorrências que nós temos aqui durante a nossa encarnação faz parte. Aí que aparece a oportunidade de eu aplicar o Evangelho. Aí que tem a oportunidade de eu aplicar realmente aquilo que eu entendo. Passando pelas dificuldades, entendendo as dificuldades que eu estou passando, entendendo a minha limitação, entendendo a limitação do outro que está do meu lado, as dificuldades que o outro tem. Isso é viver o Evangelho. Isso é saber o Evangelho. Não é decorar parágrafo, versículo, essas coisas é decoreba. Isso não vale nada. Se a gente for tratar o Evangelho desse jeito, é um mero livro. Nós temos que viver o que ele diz, o que ele está lá dentro. Viver isso daí, né? Quando esses desafios, né, surgem, ou seja, no lar, no trabalho, tentações de poder, tentações da autoridade, da fortuna, da vaidade intelectual, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso daí. Ah, eu sei, você não sabe. Isso aí eu aprendi no livro de Emmanuel. Você, coitado, você é o cara mais gigante que eu. E eu acho que só porque eu li 3 páginas do livro de algum livro de Chico Xavier, estou por cima da carne seca. Não é assim, vaidade intelectual. Porque todo mundo tem o que dar. Por mais ignorante que a pessoa seja, por mais simples que a pessoa seja, sempre essa pessoa tem uma experiência para dividir conosco, uma vivência para dividir conosco que nós não temos. Então, é compartilhamento. Compartilhamento. Aceitar o outro nos aceitar. É difícil? É bastante difícil. Bastante, porque nós somos ainda muito feudais. Tudo é eu, tudo é meu e não sei o quê. Nós estamos na Idade Média ainda. Né? Meu filho, meu marido, minha mulher, minha casa, morre, fica tudo aí. Na briga se para todo mundo. Né? Nós somos ainda muito feudais, muito possessos. A gente tem que aprender no quê? Cada um é um, abrindo mão, orientar naquilo que deve orientar, naquilo que tiver possibilidade de orientar, e não esquecer que tanto o outro como eu tenho livre-arbítrio de seguir ou não, de fazer ou não, né? É assim. Então, por isso que essa evolução, essa salvação depende de cada um de nós, depende de nós. Qual é o movimento que eu vou fazer para conviver com todas essas discrepâncias que eu tenho durante a minha vida?
e é o Evangelho que vai me ensinar a fazer isso daí. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seguir Jesus é adotar seus valores, suas atitudes, sua forma de amar e servir. Seguir Jesus. E, infelizmente, muitos de nós somos simpáticos a Jesus. E nós não servimos Ele, não estamos com Ele. Somos simpáticos. Mas, às vezes, tem coisas que a gente aceita e tem coisas que a gente é só simpático a Ele. Mas estamos a caminho, estamos em evolução, estamos crescendo. Essa é a melhor encarnação nossa. Nós não somos perdedores, nós somos vencedores. Sempre falo isso toda oportunidade. Só da gente ter coragem de reencarnar, vir enfrentar um boleto aí, um monte de imposto que a gente tem que pagar aí, já é uma coragem tremenda, né? Contato com a carne. É um privilégio, graças a Deus, que conseguimos encarnar. Porque muitos, além de não ter coragem, tem muitos que não têm oportunidade de reencarnar. Quer encarnar, mas não consegue. Quer reencarnar, mas não consegue. Infelizmente. Né? Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Jesus não impõe exclusivismo religioso, mas ensina que ninguém chega a Deus fora do amor, da humildade, da renúncia e do serviço ao próximo. São coisas que estão contidas no Evangelho do Cristo. Quer dizer, para mim, chegar ao Pai, eu posso não ser cristão. Mas se eu estiver dentro desses preceitos que prega o Evangelho aqui, eu estou dentro do esquema. Porque dentro do judaísmo eu encontro isso, dentro da religião muçulmana eu encontro isso. O Alcorão é muito bonito, é um livro bonito o Alcorão. É que a turma do extremo atrapalha tudo, assim como os cristãos ferrenhos também atrapalha tudo. Mas todas as religiões têm isso aqui. Todas as religiões. Porque foram implantadas pelos precursores do Cristo. Foi trazendo a mensagem do Cristo. Né? Então, não precisa seguir Jesus, mas tem que seguir esses preceitos do Evangelho do Cristo. É o que ele traz aqui, que é a lei universal, que é a lei natural, é a lei de Deus. Tomar a cruz e seguir. Quando a dor nos visita, quando a adversidade pesa, quando o cansaço moral se faz presente, Jesus nos convida à compreensão mais profunda da vida. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Ou seja, né, tomar a cruz não é buscar o sofrimento, é aceitar as provas necessárias. Então não é a gente dar um chute em tudo, largar tudo para trás, não resolver nada, e ligar aquele botão do não quero saber, estou fora, fui. Não é desse jeito que a gente resolve. Porque se eu fizer hoje isso, amanhã eu vou voltar para me encatar todos esses cacos que eu larguei no meio do caminho. Mais esses cacos que eu larguei no meio do caminho, e mais os outros que ainda eu tenho que juntar, já viu o tamanho da mala que nós vamos ter na próxima. É lei natural, não é castigo. Cada um tem que cumprir sua etapa, cada um tem que fazer aquilo que é necessário fazer. Né? Então, tomar a cruz não é buscar sofrimento, é aceitar as provas necessárias ao próprio crescimento. Assim, a salvação da alma, segundo o Espiritismo, é uma obra de amor, de consciência e de perseverança. Nós temos que ser bastante perseverantes. Bastante. Porque sempre nós vamos tropeçar no meio do caminho. Sempre. E a perseverança nossa é levantar e continuar seguindo. Tropeça lá na frente, levanta e continua seguindo. Então é uma obra de amor, de consciência, ter consciência daquilo que eu tenho que buscar, daquilo que eu tenho que melhorar,
e daquilo que eu tenho que ajudar o outro a melhorar. Não carregar ele, orientar e ajudar, porque às vezes eu oriento e ajudo ele a se levantar, mas ele não quer andar. Ele optou por ficar parado, ficar sentado. Bom, aí você fica aí. É isso. Esse amor é ter empatia. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não puder ajudar, eu vou procurar quem pode ajudar. É essa empatia. Então é amor, a consciência e a perseverança. É caminhar com Jesus, vivendo o Evangelho hoje e sempre, até que a luz divina brilhe plenamente entre nós. Né? Que possamos todos nós dar hoje mais um passo nesse caminho. Um dia por vez. Como diz, acho que é o Alcoólatras Anônimos que tem esse ditado. Um dia por vez. Cada dia que eu passo sem beber é uma vitória que eu estou tendo. É um dia por vez. Um dia por vez. Finalizando, salvação é autoiluminação do espírito. O evangelho é o meio supremo de redenção moral. Jesus é o modelo, não apenas o redentor. A dor é escola, não castigo. E a ascensão espiritual é gradual, pessoal e infinita. A gradação. Olha quanto que a gente tem que andar, gente. E a gente tem mania de falar assim, coitado, morreu, descansou. Ou descansou. Né? Olha o quanto que a gente tem que andar. Então vamos calçar um sapato confortável, pelas leituras do Evangelho, porque o caminhar é longo, para não dar bolha no pé, no meio do caminho. Por isso que para a salvação da alma, para a iluminação da alma, nós precisamos, né, daqueles 3 elementos que abrange esse capítulo. Necessidade da salvação, da iluminação interior, o trabalho, que é o movimento, propósito, aplicação, e a realização. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que realizar, e a minha realização de ter conseguido vencer um pouquinho mais. Então iluminação é isso, necessidade, trabalho e realização. Muito obrigado. Desculpa se foi muito enrolado. Tá bom? Então vamos... Faça a oração de fechamento? De encerramento? Vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos aqui nesta casa. Agradecendo a equipe espiritual que aqui trabalha, que se empenha. Que essa equipe seja cada vez mais iluminada com a luz revitalizadora do Cristo. Aumentando-lhes a capacidade do atender, do acudir, do ensinar. Que tenham paciência com as nossas teimosias, com as nossas deficiências. Agradecendo os nossos mentores espiritual. E de olhos fechados, cada um de nós, vamos aguardar alguns segundinhos e pedindo aquilo que mais necessitamos. Só que, antes do pedir, agradecermos pelo que temos, pelo que recebemos. E depois, vamos pedir aquilo que mais nos incomoda, que mais necessitamos.
Graças a Deus, Senhor. Pedimos aos nossos irmãos e irmãs desencarnados, encarnados desdobrados que aqui estão, permaneçam nessa casa, onde serão assistidos, orientados, cuidados, receberão o bálsamo das dores da matéria e do espírito. Tenhamos uma semana com muita paz, com muita luz, saúde e que não nos falte trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus.